Ah, mas eu conheço uma fulana que é amiga da tia, do primo do cachorro, etc. E ela come de tudo e não é gorda. Minha cara, isso se chama evidência anedótica. Você vai entender hoje por que isso existe, o que é e por que isso não serve pra nada e não vai resolver o teu problema. Bom dia, boa tarde, boa noite, nação Começa a Emagrecer, tudo bem? Dr. Maurício aqui, mais um vídeo com dúvida da audiência. Hoje, sem dúvida da audiência, na verdade, mais ou menos uma dúvida da audiência, porque isso veio de um comentário que eu respondi, se eu não me engano foi ontem ou anteontem, que acabou gerando um certo atrito entre eu e a comentarista. Eu não vou ler o comentário, nem vou dar maiores detalhes sobre quem é, tá? Se a pessoa estiver assistindo, bom, é o teu comentário. E o objetivo desse vídeo aqui é justamente trazer um personagem que é muito comum no emagrecimento, que é a chamada evidência anedota, que é justamente aquilo que eu falei no começo do vídeo, é que você conhece um fulano que as coisas não funcionam para ele, ou que funcionam que as coisas não funcionam como funciona para todo mundo com ele. Ele é a exceção à regra. E aí você utiliza isso como justificativa para manter o seu status quo. Então o exemplo mais clássico disso é aquele cidadão que todo mundo diz que conhece, que é o cara que come de tudo e não engorda. E tem uma série de fatores que precisa ser avaliado aí, e o principal deles, que eu vou bater nessa tecla mais adiante no vídeo, é que esse cara não é você. Então ele não serve de parâmetro para avaliar a tua situação, e o fato de ele fazer isso não vai resolver o teu problema. Esse é o principal ponto. Então, sem mais delongas, vamos lá para o que aconteceu, para qual foi a discussão que eu tive com essa pessoa que fez o comentário. Esse comentário apareceu num vídeo que eu ranqueio, é um vídeo já antigo meu, que eu ranqueio os melhores óleos para cozinhar. Então, naturalmente, lá na primeira posição vai estar o óleo de coco, a manteiga, a banha e por aí vai. Se você quiser dar uma busca nesse vídeo de hoje, se chama Óleos de Cozinha e tá aí no meu canal. Então a pessoa veio e comentou aqui sobre dois casos que aconteceram na família dela, tá? E normalmente quando eu vejo assim, aconteceu isso na minha família, eu já meio que torço o nariz, porque eu sei que vai vir uma exceção procurando justificar uma regra, ou então dando uma explicação que acaba no fundo levando a pessoa a um negócio perigosíssimo em matéria de emagrecimento chamado conformismo. Eu estou nessa situação e não há nada que eu possa fazer. E sempre há alguma coisa que possa ser feita. Então, vamos lá. Ela citou o primeiro caso que aconteceu, basicamente falando sobre alimentação saudável, sobre uma tia que, segundo ela, comia de tudo, só buscava comer comida saudável. E aí já veio a primeira contradição, que foi o fato de, na verdade, ela mal comia. Ou seja, comia alimentos saudáveis, mas comia poucos alimentos saudáveis. E por conta disso, segundo ela, ou segundo o médico falou do que aconteceu, que eu vou relatar agora, essa pessoa pegou uma pneumonia e faleceu aos 40 e poucos anos de idade, que não é a regra. Normalmente pneumonias, quando matam pessoas mais idosas, a não ser pneumonias ocorridas por eventos traumáticos em ambiente hospitalar, que a pessoa está obviamente debilitada, mas normalmente numa pessoa ígida é jargão médico para saudável, e jovem, ou relativamente jovem, isso é difícil de acontecer. Então, o médico relatou que isso aconteceu porque ela tinha baixa imunidade. Então, a primeira coisa que me veio à cabeça quando veio o relato desse caso é desnutrição. Se uma pessoa era extremamente magra, porque não comia e morre de uma pneumonia aos 41 anos, isso óbvio que vai jogar a imunidade para baixo, por conta de um estado de desnutrição. Baixa de imunidade é consequente a um estado de desnutrição, aí a pessoa não tem resistência, as bactérias vêm e fazem a festa e infelizmente levaram a pessoa. E o segundo caso que ela relatou era de uma avó que chegou aos 98 anos de idade e comia de tudo, vivia sem preocupação, etc. e acabou morrendo por causa de um trauma que ela teve na cabeça. E acabou, segundo as consequências desse trauma, acabou falecendo. E o que acontece? E ela, por conta dessas duas histórias, que eu já levantei todas as minhas bandeiras vermelhas, red flags, bandeiras vermelhas possíveis, por conta dessas histórias, a conclusão que ela fez: podemos até nos alimentar de forma saudável e tudo mais, porém só Deus sabe por quanto tempo ficaremos na Terra. A questão aqui não é tripudiar da fé alheia. Então a pessoa tem todo o direito de acreditar que foi de acordo com a vontade de Deus.
Mas o que acontece é o seguinte, pode até ter sido de acordo com a vontade de Deus, só que as duas evidências que foram utilizadas não são capazes de provar que foi pela vontade de Deus. Não foi. Tá? Então, no caso 2, por exemplo, no primeiro caso eu já citei quais são as contradições, e no caso 2, vamos lá, o termo usado foi comia de tudo. Cara, você pode ter níveis e níveis de comer de tudo. Você pode ter uma pessoa que faz refeições normais e come de tudo, certo? Que as refeições dela são baseadas em alimentos naturais, mas ela come de tudo. E você pode ter uma pessoa que come de tudo, inclusive de tudo que é vendido no McDonald's, no Burger King, em pizzarias e por aí vai. Então, você não tem como mensurar qual é o impacto dessa alimentação, de comer de tudo A e comer de tudo B. Então, comer de tudo é uma coisa muito ampla. Eu vejo pessoas que, assim, sem entrar em questão de evidência anedótica aqui, vou falar sobre isso já. Eu vejo pessoas que comem de tudo, no sentido de que elas não restringem a sua alimentação, mas comem de tudo numa proporção decente, direita, comem quando estão com fome. E tem pessoas que comem de tudo exageradamente, isso é comer de tudo, tá? Então é preciso uma definição do termo aqui. Tá? Segundo, faltam dados inerentes à individualidade dessa pessoa, no caso a avó dela. Histórico familiar, pode ser que é uma pessoa com um histórico familiar abençoado, uma genética muito propícia que levou ela a ter essa vida longeva. Outra coisa que pode ter influído aí, eu não tive informação alguma sobre o nível de estresse que essa pessoa passou. Então o estresse é um fator que acaba levando a doenças cardiovasculares e por aí vai, assim, não sabe o que aconteceu. Você pode, por exemplo, ter diferenças por causa de nível de estresse entre uma pessoa que se alimenta mal, mas não tem tanto estresse assim, e uma pessoa que se alimenta bem, mas vive num estresse absurdo. Talvez essa pessoa que não se alimente bem tenha a sua vida reduzida em relação a outra pessoa que na verdade, eu me enrolei aqui. Vamos refazer. Então, você tem uma pessoa que não se alimenta bem, mas não tem um estresse tão grande, e uma pessoa que se alimenta bem, mas tem um estresse absurdo. Então, pode ser que essa pessoa que se alimenta bem, agora sim, e tem um estresse absurdo, tem um impacto da sobrevida maior do que a outra. Certo? Então, são fatores, uma conjunção de fatores que, no fundo, vai ilustrar o ponto que eu vou chegar lá na frente, que não dá para você pegar uma história dessa e comparar com você, e aplicar aquilo, e dizer que aquilo é uma verdade que pode ser aplicada a você. Não dá, e eu vou chegar nessa discussão mais à frente. Você também não sabe qual foi a exposição a substâncias tóxicas ou agentes carcinogênicos. Carcinogênico é jargão médico para causa câncer. Qualquer coisa que causa câncer se chama carcinogênico. Você não sabe qual foi a exposição que essas pessoas tiveram ao longo da vida, ou que a avó dela, no caso, teve ao longo da vida. E mesmo que soubesse, mesmo que tivesse sido exposto, isso foi observado em casos como o acidente de Chernobyl, lá na Ucrânia, que, assim, houve uma exposição à radiação, mas exposição à radiação não é igual a câncer. Ou seja, quem foi exposto à radiação vai pegar câncer. Não, você aumenta um risco. Teve gente que foi exposta à radiação e passou incólume. Teve muita gente que acabou desenvolvendo câncer e outras doenças. Certo? Então você trabalha com possibilidades e não certezas. E aí vocês estão vendo que tudo que eu estou falando aqui, em momento algum eu questionei a idoneidade da pessoa, a inteligência da pessoa, etc. Eu estou batendo nos argumentos. Mas, infelizmente, a pessoa levou para o lado pessoal e me taxou de arrogante e prepotente porque eu estou questionando os argumentos dela. Eu não estou questionando os fatos, aconteceram. O que eu estou dizendo é que esses dois fatos não são prova de nada. E não são. Tá? Inclusive, eles acabam se encaixando na exceção. Até porque, por exemplo, óbvio que isso é exceção, você vê a expectativa de vida da população brasileira está em torno de 70 e poucos anos. E a avó dela, no caso, sobreviveu por 98, ela é uma exceção. Certo? E não dá para pegar isso e dizer que é por escolha de Deus. Não dá. Tem outros fatores envolvidos que não dá para saber com essas informações que eu tenho aqui. Isso não foi em momento algum uma ofensa à pessoa, mas infelizmente ela levou para o lado pessoal e eu estou me defendendo aqui, tá? Dizendo que não é ofensa. Se você está assistindo, isso não foi uma ofensa a você, e você viu que pela forma que eu estou colocando aqui, isso é uma crítica ao argumento. E crítica ao argumento, se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, e eu sou muito criticado em determinados vídeos aqui, é não levar para o lado pessoal. Isso não é uma crítica ao Maurício Pessoa, isso é uma crítica ao Maurício que falou.
Aliás, coincidência aqui, o meu segundo sobrenome é Pessoa. Então, Maurício Pessoa, no caso, é a minha pessoa, né? Então, vamos lá. Esses dois casos que ela utilizou para fundamentar a sua conclusão, e que no caso não servem para fundamentar essa conclusão, ele tem um nome, isso tem um nome chamado evidência anedótica. E o que é isso? É basicamente você pegar uma história, que normalmente é uma exceção, e usar essa história, seja lá quem for que contou, para justificar um determinado argumento. Isso não serve nem quando está certo. Tá? Para isso, por quê? Porque é uma amostra populacional muito pequena. A prova disso, novamente, é a idade que a senhora avó dela chegou. Normalmente, a expectativa de vida, como eu já falei aqui, é menor do que essa idade. Então, só por isso ela já é uma exceção. Começa por aí. Então, por exemplo, eu peguei alguns exemplos aqui, vamos para a prática para você entender, que o conceito de evidência anedótica basicamente é esse, mas vamos para a prática para você entender como funciona melhor. Então, vamos lá, o fato do cigarro ser um fator que predispõe, que causa câncer, que não quer dizer que quem fuma vai ter câncer e quem não fuma não vai ter câncer, certo? Então um exemplo disso estamos numa discussão sobre cigarro causar câncer, etc. Ah, mas eu conheço um fulano que fumou até os 100 anos e morreu saudável e não teve câncer. Cara, esse cara teve um negócio, ele não teve câncer, mas ele teve um negócio chamado sorte. Inclusive, quando você vem ao mundo, tá, você já tem um pool genético, tá, que é como se fosse um ticket que você veio ao mundo. Então você tem um ticket com X chances de você ter um determinado tipo de câncer, X chance de você ter colesterol alto, de você ter determinada doença, etc, etc. E como você vai agir na Terra, ao que você vai ser exposto. Então, por exemplo, se você já tem um ticket para ter colesterol alto e você... Vamos fugir um pouco do tema da low carb aqui, que eu sei que colesterol é um tanto controverso, então, mas estou falando só de colesterol alto em si. E você é o tipo do cara que come, que ingere alimentos que elevam o seu colesterol, então você tá aumentando as suas chances assim absurdamente. Você vai estar na frente de toda a população. Da mesma forma, se uma pessoa tem um histórico familiar de câncer de pulmão e ela fuma, essa pessoa está aumentando as chances dela. Tá? E aí o que acontece? Infelizmente existe um tipo de câncer de pulmão que não está relacionado a fumo. Não me lembro exatamente o que é agora. E existem pessoas que nunca fumaram na vida, que nunca foram sequer fumantes passivas e que acabam falecendo por câncer de pulmão. Elas existem, não são a regra, mas existem. Só que você pegar o caso de uma pessoa que nunca fumou e teve câncer de pulmão, não prova que o cigarro não causa câncer de pulmão. Da mesma forma que não prova que uma pessoa que fuma pra caramba e não teve câncer de pulmão também não prova nada disso. Não prova o contrário, que cigarro não causa câncer. Certo? E aí eu tô falando essas coisas todas sobre evidência anedota e vamos chegar no ponto do vídeo aqui, porque existem, em matéria de emagrecimento, ou pelo menos eu pego muito isso em comentário, inúmeras aplicações da chamada evidência anedota que as pessoas usam para justificar determinados comportamentos em matéria de emagrecimento que não vão levá-las para os resultados que elas querem, e um deles é o conformismo. Então vamos lá, eu listei aqui algumas situações que as pessoas usam evidência anedota para se confortar. Então a primeira situação eu conheço um fulano que ele come de tudo e ele é magro. A única coisa que isso prova, quer dizer, se é que você sabe exatamente o que ele come, quantas calorias ele ingere, se ele é ectomorfo ou não, ele pode ser um cara sortudo, entre aspas, porque ele vai ser azarado se ele quiser construir musculatura, tá? E você não sabe quantas vezes por mês ele vai no Burger King para se empanturrar, etc. Então você não sabe nada disso. E a única coisa que isso prova é que esse cara, ele pode comer muito, se é que ele come muito, e não engordar. Isso não muda a sua vida em nada e isso não prova absolutamente nada em relação a comer muito e não engordar. Isso só prova em relação a ele. Ponto. O indivíduo. Tá? Não muda nada na tua vida. Então, se você tem o hábito de usar esse tipo de argumento, é melhor parar porque isso não passa de uma bela evidência anedota. Um outro caso muito comum de evidência anedota, um pouquinho diferente, porque na verdade até tem funcionamento, só que tem uma pegadinha depois, conheço fulano que tomou remédio e emagreceu. Você pode reparar que esse tipo de argumento, ele nunca vem ele nunca aparece junto com ele, ou como é que ela está 2 anos depois.
que normalmente é o que acontece na maioria dos casos, quando a pessoa toma remédio e emagrece, e realmente, dependendo do remédio, vai emagrecer mesmo. Tá? Então, no caso aqui, o argumento até tem um fundamento, só que ele tem a pegadinha de quando a pessoa para de tomar o medicamento, ela engorda depois. Volta e meia aparece um caso, fulano 2 anos depois ainda está bem. Mas a vida continua. E essa pessoa tem grande chance de engordar de novo, pelo menos isso pelo menos é o que acontece e os dados científicos acabam mostrando. Uma terceira evidência anedota muito clássica também é a chamada pessoa que está acima do peso e que diz que não come nada. Mas eu conheço a fulana, ela não come nada e ela está acima do peso. E aí acaba invocando um espantalho, tá? Que é o argumento do metabolismo lento. Porque ela deve ter um metabolismo lento. E isso me lembra uma historinha que eu passei por isso, tal, tudo bem, evidência anedota, mas isso exemplifica, eu tenho certeza que muita gente tem esse comportamento também. Então, uma evidência anedota que aconteceu comigo, tá? Que quando eu comecei a namorar com a minha atual esposa, ela não entendia como eu era gordo. Então, quando a gente começou a namorar, eu tinha lá meus 120 quilos. Ela não entendia como eu era gordo, porque toda vez que ela saía comigo, certo? A gente ia comer, ou então quando ela fazia refeições comigo, eu botava pouca comida no meu prato. E ela não entendia. O problema é que ela não sabia o que eu fazia nos bastidores, quando eu estava sozinho. Porque se você já foi gordo, se você já foi compulsivo, você sabe que quando ninguém está olhando, é aquele momento que você extrapola e você não conta para ninguém, certo? E era exatamente isso que eu fazia. Então ela criou um espantalho, no caso, que é o metabolismo lento, ele deve ter um metabolismo lento, etc. E digamos que houve uma briguinha aí quando eu confessei. Outra coisa que combate essa evidência anedota é que normalmente a pessoa, as percepções do quanto é comer muito ou comer pouco, elas variam. E normalmente a pessoa que está acima do peso, ela tem uma percepção distorcida do que é comer muito, do que é comer pouco. Então, às vezes, ela acha que está comendo pouco, mas quando você vai ver, aquilo é uma quantidade considerável. E uma coisa que eu pego muito em avaliação de cliente é que a pessoa só considera comida o que ela come nas refeições. O que ela come entre um prato e outro, não considera como comida. Então isso é super comum, parece besteira, mas é super comum aí, eu já peguei diversas vezes isso em avaliações. Então é mais uma falácia. A evidência anedota não deixa de ser uma falácia. E já chegando no porquê que essas evidências não devem ser utilizadas como prova de nada, tá? Porque se é que poderiam ser chamadas de evidência e ser uma falácia em matéria de argumentação lógica, é a questão da obesidade saudável. Então, justamente porque existem pessoas obesas que não têm problemas de saúde, e eu vou colocar isso melhor aqui, que não estão doentes, estão do sentido daquele momento, e isso é utilizado como argumento para que as pessoas não enchem o saco, não discriminar não, mas não alertem para os perigos da obesidade, porque se você está me alertando o fato de eu ser obesa, você está enchendo meu saco, então me deixa em paz. Entendeu? Na verdade, quem avisa amigo é. E por que eu usei o verbo estar na questão de estar saudável? Porque, cara, queira você ou não, o fato de você estar obeso é uma bomba relógio. É uma bomba relógio. É aquele desafio que eu faço para toda pessoa que defende a obesidade saudável. Você fala que meus exames estão ok, etc. O problema é que você não está avaliando exames que podem prever o que você vai ter no futuro. Então, mede os teus níveis de insulina. Mede o teu quociente cintura-quadril. Tá? Não vou entrar em detalhes aqui, mas são 2 medidas que são preditivas de problemas cardiovasculares no futuro. E, normalmente, toda pessoa obesa tem essas medidas aumentadas. Então, é aquela história. Pegou-se uma evidência anedota, que aliás é uma evidência anedota meio fake e tal, que não, a pessoa está saudável, ela não está tendo problema de saúde, ela é a exceção, e você está querendo justificar um comportamento que, no final das contas, é perigoso. E aí vamos entrar no próximo ponto aqui, que é o objetivo principal desse vídeo. O problema é que esse tipo de raciocínio de você citar uma evidência de fulano, eu conheço fulano, isso aconteceu isso muitas vezes é utilizado como justificativa para você se manter no seu status quo, para você não fazer nada, para você não sair da sua zona de conforto, para você não sair do lugar e se fazer de coitadinho. Coitadinho, eu sou assim e vou morrer assim, isso é a vontade de Deus.
quando na verdade você tem ferramentas sim. Pode ser que você tenha mais trabalho, vou falar sobre isso já já, mas você tem ferramentas, você tem medidas que você pode tomar que podem resolver a sua situação, levar você para onde você, em tese, quer chegar. Estou dizendo em tese porque muita gente acha que quer emagrecer, mas no fundo não está disposto a fazer o esforço, ou seja, não quer. Então o primeiro ponto aqui é sobre o perigo desse tipo de raciocínio de usar a evidência anedota, é que uma exceção não justifica a regra, e normalmente a evidência anedota é pegar a exceção da exceção da exceção, que é a raridade. Isso não justifica a regra. Tá? Então, para cada senhora de 98 anos que vai sair que come de tudo, sem restrições, que não tem uma alimentação tão saudável assim, para cada senhora dessa que chega aos 98 anos, centenas, quiçá milhares de outras senhoras morreram mais cedo do que deveriam, justamente pelos problemas de saúde que isso pode causar. E isso é comprovado cientificamente. E da mesma forma, para cada uma que come saudável e acaba tendo um evento como no caso ali, no caso está confundindo, tem um viés que é desnutrição, como a tia da pessoa que me mandou a mensagem, mas para cada uma dessas pessoas, centenas ou milhares vão viver mais. O outro perigo desse tipo de raciocínio é que sem o estímulo, eu ia usar aquela palavra que começa com F e termina com oda-se, falei? Eu vou dizer o estímulo ao dane-se. Ah, dane-se, já que eu não tenho controle sobre isso, já que está acima das minhas possibilidades, eu vou ficar quieto e eu vou fazer o que eu quiser. E aí você se entrega a uma coisa que, teoricamente, é deletéria para você. Teoricamente não, na prática vai ser deletéria para você e você se poupa de passar pelo sacrifício de se esforçar. Um grande sacrifício, né? Novamente, como eu já falei aqui, cara, uma evidência anedota, ela só comprova que aconteceu aquilo com aquela pessoa e que aquela pessoa ou é uma coitada ou é uma felizarda de ter um organismo, de ter determinadas condições e de ter o resultado que ela teve por conta disso. Então, quando você chega pra mim dizendo que, pô, mas eu conheço fulano que ele come de tudo, ele vai no Burger King todo dia e ele é magro. Olha, isso pode ser bom pra ele ou ruim pra ele, depende do ponto de vista. Então, às vezes esse cara é ectomorfo, e aí ele come de tudo e não engorda e você acha uma maravilha, só que esse cara está sofrendo porque ele tem problema para desenvolver musculatura e ele queria ser sarado. Então também o sofrimento é uma coisa relativa, depende do objetivo da pessoa. A única coisa que isso prova é que aquilo ali, essa linha de raciocínio que você está defendendo se aplica àquela pessoa, mas não se aplica a você, e aí não vai mudar nada para você. E aí, falando normalmente qual o problema mais comum é a pessoa ter dificuldade para emagrecer, infelizmente você vai ter que se conformar que você pode ser o tipo de pessoa que precise de um esforço maior para chegar num determinado objetivo. E aí a questão é, você está disposta a fazer esse esforço? Está disposto a fazer esse esforço? Seria a mesma coisa, por exemplo, que comparar um cara que foi abençoado pela genética, como o velocista Usain Bolt, hoje jogador de futebol, está jogando lá na Austrália, só pelo fato dele ser alto pra caramba, ele tem 1,95 m de altura, com pernas longas, etc. Dele ter nascido na etnia negra, que as fibras musculares são predominantemente de contração rápida, ou seja, a maioria dos velocistas é negro. Tá? E dele ter nascido também na Jamaica, que tem um alto estímulo ambiental para a prática de esporte, corrida, essas corridas de tiro rápido, velocistas, né? Tá? Todas essas condições favoráveis a ele. E comparar comigo, que sou branco, tudo bem, eu sou mais baixo que ele, então eu tenho 1,88 m, sou branco, não tive estímulo nenhum para fazer treinamento, aliás, de qualquer esporte, pelo menos a condição que eu tive. E se eu fosse começar agora para tentar combater, chegar no Usain Bolt, provavelmente eu não chegaria, porque eu estaria começando agora aos 42 anos de idade. Então, assim, o meu esforço para chegar a alguma coisa perto do que o Usain Bolt conquistou seria 10 mil vezes maior do que ele. Aliás, mesmo se eu tivesse começado, tivesse as mesmas condições que ele, a genética dele é muito melhor do que a minha, então o meu esforço teria que ser maior. E aí eu poderia ter duas atitudes, ou fazer o esforço suficiente e ver onde isso ia me levar. Então, provavelmente não chegaria a ser número 1 do mundo, mas venceria algumas corridas, creio eu, não contra ele. Ou então fazer o que a maioria das pessoas que está nessa situação e querem emagrecer fazem, que é sentar e chorar. E aí isso não vai resolver o seu problema, não vai resolver nada, tá? Isso só vai ser pior ainda, porque você vai sentar, vai chorar e vai se consolar com comidas que vão te engordar mais ainda e vão criar outros tipos de problemas, mas isso é assunto para outro vídeo.
E para encerrar aqui, como a conclusão que a pessoa chegou por causa dessas evidências anedotas, que quando Deus quer as coisas acontecem, nem isso pode ser provado pelo que aconteceu com as duas pessoas da família dela. Então você está num vilarejo no Japão, tá? Onde as pessoas comumente passam dos 100 anos de idade. Existem alguns lugares na Terra que eles chamam de Blue Zones. Blue Zone é um lugar onde a maioria das pessoas passa dos 100 anos de idade. E aí entra uma combinação de fatores. Eu lembro que tem um lugar na Costa Rica que é assim, e tem um vilarejo no Japão que é assim também. Tá? Então, o que acontece nesse vilarejo? Alguns fatores que contribuem para isso. Primeiro de tudo, não sei se tem energia elétrica lá, deve ter, mas a configuração do vilarejo é montanhosa, coisa do tipo. Então, as pessoas precisam, para viver o seu dia a dia, elas precisam escalar a montanha, subir, descer escada, arar a terra e por aí vai. Ou seja, estão fazendo atividade física o tempo todo, estão se mexendo. E essas pessoas têm uma alimentação também, assim como boa parte da população japonesa, tem uma alimentação mais natural, não com tanto conservante, não com tanto corante, essas coisas, plantam os seus alimentos. E aí, o que acontece nesse vilarejo é que as pessoas passam dos 100 anos. Mas você não pode dizer que Deus escolheu exatamente esse lugar. Deus olhou para a Terra, e aí nem todo mundo é cristão no Japão, né? Estamos falando do Deus cristão aqui, que nós somos brasileiros. Que Deus olhou para esse vilarejo na Terra e falou: vocês aí desse vilarejinho vão viver mais de 100 anos, eu estou dando a minha bênção. Não dá para dizer isso de um ponto de vista científico, tá? Não estou, mérito religioso é outra história, mas cientificamente você não pode dizer que essas pessoas vivem porque Deus apontou, vivem mais de 100 anos porque Deus apontou para elas e disse que elas vão viver mais de 100 anos se morarem ali naquele vilarejo. Entendeu? Tem uma série de fatores aí interligados. Mas pode ser, eu não estou dizendo que o estilo de vida, e existem evidências nesse sentido, o estilo de vida e de alimentação dessas pessoas contribuam para que essa escolha divina aconteça. E aí essas pessoas são abençoadas com o fato de viverem mais de 100 anos. Entendido então, pessoal? Tá dado o meu recado aqui, então muito cuidado, tá? Especialmente com os perigos desse fenômeno chamado evidência anedota, porque isso não serve para provar nada, não prova ponto de ninguém, só prova, aliás, serve para provar um ponto, que aquilo aconteceu com determinada pessoa e que aquilo é válido para aquela pessoa. Não serve para você, não serve como desculpa para você ficar aí sentado com a bunda na cadeira e não fazer nada, tá? E no meu entender você deveria deixar de lado. E aproveitando deixar o recado aqui para a pessoa que mandou a dúvida, primeiro de tudo eu te agradeço por ter mandado essa dúvida, por ter gerado essa discussão e por ter me dado a inspiração para eu fazer esse vídeo. E não leva para o lado pessoal, porque isso foi só uma crítica ao argumento, como eu pude exemplificar aqui no vídeo. Não é uma crítica pessoal e não é arrogância nem prepotência da minha parte, é apenas defesa de um ponto de vista lógico, que lógica não pode, argumentos como evidência anedótica não quebram argumentos, não podem ser incluídos num contexto lógico e científico. Certo? Então, novamente vou ficando por aqui, lembrando que se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o like aqui embaixo. Se você ainda não se inscreveu no canal, a hora é agora, é só clicar. Se você tem interesse nos meus serviços de coaching para eu quebrar as suas evidências anedóticas, detectar quando elas acontecerem, porque você pode até não estar alerta, mas acredito que agora vai estar, mas existem certas evidências anedóticas que você recebeu durante a sua vida que criaram crenças. E essas crenças, por exemplo, como a crença no seu metabolismo lento, podem estar levando você ao fracasso, e aí a minha missão é ajudar você a sair dessa. O e-mail vai aparecer aqui embaixo, consulta@começaemagrecer.com.br. Manda um e-mail para mim que eu explico como funciona, se tem vaga, como é que a gente vai fazer para fazer o meu acompanhamento, não só com sessão de Skype, mas via WhatsApp. Todo dia eu vou olhar o que você come e dar as orientações a respeito, valores e por aí vai. Se você tem alguma dúvida ou algum comentário, ou se você quiser me xingar, me chamar de arrogante, prepotente também, pode mandar aqui, de repente eu até pego o seu comentário e faço um vídeo a respeito. É só deixar um comentário aqui embaixo e eu vejo você no próximo vídeo.